Boa tarde, alunos. Vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos. A quem fala é o professor Sérgio Rabelo. Hoje o objetivo é fazer a análise dinâmica de um mecanismo tipo biela-manivela. Aqui a nossa agenda. Fazer aqui uma rápida introdução ao tópico, discutindo os dados necessários para análise. Vamos ver o modelo físico, que é basicamente focado nos TCLs. E, por último, vamos elaborar o sistema de equações, colocá-los na forma matricial para solução. Ok? Bem, pessoal, então, acho que a primeira consideração que possamos fazer é discutir a abordagem, né? A abordagem vai ser a mesma que a gente já utilizou nos dois problemas anteriores, né? Um elo em rotação e o mecanismo de 4 barras. Né? Esse é basicamente o princípio de D'Alembert. Né? Vamos relembrar, né? A intenção é a gente resolver as equações gerais de movimento. Né? Somatória de forças, massa vezes aceleração CG, a somatória de momentos vai ser o momento de inércia vezes a aceleração angular. É importante a gente ter à mão os dados necessários para a solução do problema. Então, para isso a gente precisa ter a massa dos elos, o momento de inércia em relação ao CG. Para se obter esses dados, obviamente a gente precisa da geometria, né, do formado e do comprimento dos elos e a posição do CG. Lembrando que toda análise, né, cinemática do mecanismo para aquela posição de interesse deve ter sido feita anteriormente. Então eu preciso dos ângulos do mecanismo e as acelerações angulares, menos do bloquinho deslizante do pistão, né, que não tem movimento de rotação, e preciso das acelerações lineares em todos os CGs. Ok? Aqui mostrando o nosso modelinho físico do mecanismo. Então a gente tem a que a gente chamou de manivela, né? E aqui a biela. E aqui a gente tem o nosso bloco deslizante, né? Ok? Lembrem, né, que a gente vai precisar de alguns sistemas de coordenadas. Vamos ter o sistema global XY, está aí mostrado, posicionado no pivô fixo, O2. Vamos ter sistemas locais não rotacionáveis, né, no CG. Então aqui estou desenhando, por exemplo, esse sistema no elo 3. Né, então a gente vai ter aqui um sistema XY não rotacionável, né? Então o eixo X aqui sempre paralelo ao X global, independente da posição do mecanismo. E nós vamos ter também sistemas locais rotacionáveis, né? Então a gente vai ter sempre o sistema por elo também aqui, nesse caso, né, conectando aqui as articulações móveis, vai ser o X', e perpendicular a ele o Y'. Vamos ter um sistema desse para cada elo móvel. Ok? Bem, então, só relembrando o que cada sistema faz. O sistema global, então, vai definir os parâmetros cinemáticos, né? Por exemplo,
a posição angular, velocidade angular, aceleração angular, aceleração no próprio CG de cada elo e assim sucessivamente. Os sistemas locais rotacionáveis vão definir a posição de cada CG. Então, nesse sistema o CG não muda de posição, independentemente da posição do mecanismo. E os sistemas locais não rotacionáveis, então, vão definir lá os parâmetros de massa e a localização das forças. Ok? Nosso equacionamento vai ser feito, então, nesse sistema XY minúsculo. Vamos supor que no nosso exemplo, vai agir uma força Fp no pistão 4. Então vejam que a força então vai estar agindo aqui no pistão 4. Ok? Bem, pessoal, então o próximo passo, como a gente fez anteriormente, seria a gente determinar os diagramas de corpo livre de cada um dos elos. Aqui a gente já fez essa tarefa. Percebam, eu separei cada um dos elos e apliquei as forças que estão agindo. Aqui eu estou desprezando a força peso. Vamos imaginar que as forças vinculares aí são bem maiores, eu posso fazer essa hipótese. Aqui, por exemplo, tem um elo 2, o elo 2, vou ter uma força em cada um dos pinos, F12 e F23. Lembrando, F12 quer dizer a força que o elo 1 faz no elo 2. Caso o elo 1 é o elo terra, está aqui embaixo. Percebam que por ação e reação essas forças são iguais e contrárias. Analogamente para todas as outras. Aqui eu tenho o F32, aqui tem o F23, de novo, aqui essas duas forças iguais e contrárias. F43, F34 e aqui o F14. Lembre que nós já tínhamos a força Fp, uma força externa aplicada aqui no elo 4. Para fechar, percebam que o bloco 4 também interage com terra, então aqui eu tenho a força 4,1, que é igual a menos F14. Além disso, é importante não esquecer que nós temos que ter um torque de acionamento aqui no elo 2. Vamos imaginar que o elo 2 seja o elo motor, então a gente vai precisar também de um torque para que esse mecanismo se movimente. Ok? Continuando, então, podemos estabelecer as equações dinâmicas. Então, em essência, nós teremos 3 equações escalares por elo. Então, aqui eu tenho para o elo 2, tenho aqui para o elo 3 e aqui para o elo 4. Vejam, essas expressões são análogas ao que a gente já tinha feito para o mecanismo de 4 barras. Mas nessa situação em particular, a gente pode fazer uma simplificação, principalmente aqui no elo 4. Quais são essas simplificações? Bem, no elo 4, que seria o pistão, percebemos que não tem tendência de giro, ou seja, aquele elo não gira. Então, isso já nos facilita. Ou seja, essa nossa equação, que seria a equação de equilíbrio de torques, ela não vai existir. Além disso, ele não possui deslocamento na direção de y. Então, a equação de somatória de forças em y fica simplificada. Ela é igual a zero. Ok? Mas existe um detalhe que a gente precisa também se ater do ponto de vista de equacionamento. Como a gente não tem a última equação, percebam que
nessa situação, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incógnitas. Só que apenas 8 equações. Então, para que seja viável a gente resolver esse sistema, a gente precisa de uma equação adicional. Essa equação adicional, ela vem da relação entre as forças F14x e F14y. Percebam, a F14x e F14y, se a gente desenhasse aqui, dizem respeito à interação do bloco, que seria o bloquinho 4, com terra. Então, F14x nada mais do que seria a força de atrito, o contato. E F14y seria a força normal. Então, existe um relacionamento entre F14x e F14y, que foi colocado como uma nona equação para a gente poder fazer a solução do nosso sistema. Percebam que aqui a gente tem mais ou menos um equacionamento. Por quê? E a força de atrito depende da direção de movimento. Então, antes de decidir se é mais ou se é menos, a gente tem que analisar a velocidade do nosso bloquinho, essa é a velocidade de B. A velocidade é positiva, por exemplo, à direita. Nós colocaríamos o sinal negativo, porque a força de atrito, ou seja, o F14x, seria para a esquerda, ou vice-versa. Ok? Bem, então temos os nosso sistema de equações. Uma forma interessante de resolver, como já foi comentado, é colocá-lo na forma matricial. Isso aqui já foi feito. Inclusive reduzimos aqui uma linha da nossa matriz, deixando só a força 14y como incógnita. Lembrando que F14x é mais ou menos μ vezes F14y. Então, essa equação ela ficou de fora para facilitar. Depois nós acharíamos o F14x. Ok? Lembrando que para resolver esse sistema, para a gente encontrar aqui o nosso vetor, que é o vetor x, como faríamos? Imagina que eu tenho aqui essa matriz A, eu tenho esse vetor também que é conhecido, o vetor B. Então, para achar x, eu tenho que pegar a inversa de A e multiplicar pelo vetor B. De novo, a inversa dessa matriz não é trivial, a matriz 8×8 deve ser feita utilizando softwares matemáticos, Então, Excel, FCAD, MATLAB, ou mesmo calculadoras alfanuméricas. Ok? Bem, pessoal, então, com isso, então, a gente termina a nossa videoaula de hoje. Bom proveito a todos. Até mais.